freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Boa noite, vamos começar hoje a terceira aula da semana, ainda nessa semana de ambientação, que a gente está vendo as ferramentas, né, que vão nos ajudar nesses momentos de aula não presencial. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos. E aí hoje, para completar a semana das ferramentas, a primeira semana das ferramentas da Google, né, a gente pegou para apresentar uns macetes do Google Applications e do painel de controle da Google, né, que são coisas que alguns conhecem, provavelmente, mas outros talvez não tenham visto ainda como é que é o funcionamento e que vai facilitar o dia a dia aí, né. Então, eu combinei com o professor Rafael Félix da gente fazer um bate-bola da seguinte forma. Foi preparado ali uns slides tipo de roteiro, né, tanto para servir de roteiro mesmo, né, o que a gente vai ver, como para ficar um backup também, né, porque vocês têm visto que às vezes a internet está deixando a gente na mão, então se eu cair fora, o professor Félix dá continuidade aí por meio dos slides. Mas a ideia é que tem coisa ali no slide que a gente vai, ali está a tela, né, de como seria, mas a ideia é a gente fazer online aqui, né, para ver exatamente onde é que são as opções, onde é que entra e etc. Não é tudo que está ali no slide que a gente vai ver, mas vamos procurar, né, desde que a internet ajude aqui, a gente fazer uma boa parte das coisas no online. Daí eu vou, em alguns momentos vou estar passando aquele slide e não vou estar vendo o chat, né, então o professor Félix vai me ajudar vendo aí os questionamentos de vocês, e aí, Félix, você pode, né, se é alguma coisa que é legal já falar na hora, ou mostrar na hora ali, você só me dá um toque, me interrompe, né, ou passa para mim, ou você mesmo, se quiser já responder, de boa. Fechou. Então, fechou. Deixa eu passar lá o slide. Estão vendo aí a apresentação? Sim. Então, beleza. Então, a ideia é falar um pouco tanto da parte de painel de controle, que são as configurações gerais, né, da conta Google, como de alguns aplicativos, né, que fazem parte do que hoje a Google chama de G Suite, né? Então, Suite sempre é o conjunto, né, de softwares, o conjunto de programas, de algum pacote, e a Google resolveu, então, a partir do momento que ela começou a deixar mais comercial esse pacote, chamar de G Suite. Tá? Então, a gente separou, assim, primeira parte para ver como é que é o gerenciamento, né, dessa conta, e depois falar um pouquinho sobre os aplicativos. Então, essa aqui é a tela inicial de configurações, né? Que eu só vou falar um pouquinho aqui sobre as opções e daí depois vou mostrar ali onde que a gente faz a entrada. Então, vocês veem que a gente tem duas partes aqui. Uma parte mais à esquerda, que é tipo um menuzinho, e uma parte mais central, né, que facilita o acesso às opções que estão nesse menu. Tá? Então, basicamente, a gente pode acessar as opções pelas duas formas. Para a gente seguir aqui uma sequência, eu vou, na realidade, utilizar essa parte aqui da esquerda, né, onde estão os menus. A primeira parte é uma parte básica ali, que ontem, na aula do professor Felipsen, né,
Eu até pedi para ele mostrar ontem já, para ficar claro, né, a importância da gente ter um nome real, assim, sempre na conta da Google, né, que vai ser levado a todos os aplicativos da Google, e no nosso caso de ontem, bem importante por causa do Google Classroom, né, que a ligação que a gente tem com vocês enquanto alunos vai ser esse nome que está colocado aqui, né. Então, vou interromper aqui. Fazer uma ginástica aqui, mas acho que trocou. Foi para a tela do e-mail, né? Confere? Sim, tá no do e-mail. Então, eu vim aqui para a tela do e-mail para mostrar aonde que a gente entraria naquelas configurações, né? Vocês veem que em todas as ferramentas da Google, normalmente você tem a parte de configurações gerais, que aqui é onde fica o ícone do usuário, e a engrenagem, que são as configurações daquele aplicativo específico, né? No caso aqui, o Gmail. Então, aqui no TDS FPR, que é o usuário que eu criei para poder utilizar, né, fazer algumas das configurações que a gente vai ver hoje, né? Eu clico aqui em cima e venho gerenciar sua conta do Google. E aí vai aparecer aquela tela que estava no slide, né? Aqui a parte de informações pessoais, que é aquela primeira que a gente tinha conversado. Se a gente vier aqui na configuração do nome, né, vocês vão ver que está separado por nome e sobrenome. E todas as configurações básicas. O que eu acho mais interessante aqui para a gente ver? Vocês percebem que tem dois e-mails aqui, né, configurados. Um que é o próprio e-mail da conta, né, que é esse. E outro que é um e-mail adicional, que depois ali na parte da segurança a gente vai comentar. Tá? Então, todas as configurações podem ser acessadas aqui pelo menu. E se eu retornar... Ô, Olavo, eu não Diga. sei para os demais aí, mas para mim ainda não saiu da tela do seu Gmail, não está aparecendo o que você está falando. Não? Então, Não. peraí. Agora sim, né? Agora foi. Então, beleza. É aquela tela lá, o que eu dizia, né? A única coisa que vale a pena aqui, de repente, comentar, é a sua parte do nome, que é dividida lá em nome e sobrenome, né? Então, aqui que a gente tem que tomar cuidado para deixar um nome bem adequado para o nosso uso do dia a dia. E aqui embaixo, nas informações de contato, né, daqui a pouco vai aparecer melhor, mas aquilo que eu dizia de ter um e-mail adicional, né? E o celular, que se refere à parte de segurança. Beleza? Tranquilo aqui? Douglas, só um comentário, tem bastante gente que está tendo que permitir aqui. Daí alguns talvez até demorem um pouquinho, né? Como eu estou nas telas, daí ele acaba demorando.
voltando aqui nos slides, a gente sai daquela parte mais geral, né, de configurações básicas, e vem aqui na segunda opção, na terceira, na realidade, né, fora o início lá não tem nada praticamente, mas seria a terceira opção, que é esse dados e personalização. Né? Então, aqui eu achei interessante apresentar duas coisas para vocês que têm a ver mais com a privacidade. Não é exatamente segurança, né, mas tem mais a ver com privacidade. Vocês veem aqui que a gente tem 3 abas que falam sobre controle de atividade. Atividade na web, ou seja, aquilo que a gente acessa por meio das ferramentas da Google, principalmente o buscador, né? Uma aba de histórico de localização e uma parte que fala sobre o histórico do YouTube. Né? Então, essa é uma parte que, assim, falando em histórico, né, o próprio nome diz, a gente está falando sobre um período de utilização. Né? Então, essa conta que eu criei hoje ali do TDS para fazer algumas apresentações, é lógico que ele não vai ter nenhum histórico. Né? Então, para poder apresentar, principalmente esse histórico de localização, eu acabei fazendo um print da minha conta pessoal, né? Para dar um exemplo de como é que funcionaria isso. Vocês veem que nessa tela aqui, é a tela que mostra uma configuração onde o histórico de localização não está habilitado, que é o padrão. Então, quando você tem uma conta do Gmail e você inicia o trabalho com ela, ele não vai ter isso habilitado. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver ali para mostrar como é que habilita. Na verdade, é só clicar aqui, né, e dar o comando de habilitação, mas ele tem umas particularidades ali. E no caso do histórico do YouTube, para falar a verdade, é a mesma coisa, né? Ele vem desativado por padrão, mas você pode ativá-lo. Então, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui uma tela, né, para exemplificar como que, por meio do painel de controle da Google, além de eu permitir, né, que o meu histórico seja rastreado, como é que eu consigo ver isso por meio do painel de controle. Tá? Então, eu usei como exemplo aqui, que é um link que fica dentro daquele menu de histórico de localização, uma tela que eu puxei aqui só pelo ano. Ó. Então, assim, uma linha do tempo de todos os locais que os meus usos de aplicativo da Google apontaram localização em 2020. Tá? Então, vocês veem aqui que ele colocou, né, só 2020, sem mês e sem dia, poderia definir um mês e um dia específico. Diz que eu fiz 12 viagens, né, durante esse período. Mostra aqui embaixo algumas das viagens que eu fiz. Né? Então, Curitiba, que foi logo no comecinho do ano, que eu já estava lá, né? E algumas viagens que eu fiz para Assis, porque talvez alguns que não saibam, aí, o pessoal da biologia, talvez até do TADS, né? Eu moro, na realidade, em Cascavel, não moro em Assis. Então, sempre eu tenho que fazer esse deslocamento, né? E aí ele me mostra no mapa aqui, a cada indicação de localização que eu tive, ou por conta, né, do uso do meu celular, se o histórico de localização estava ligado, ou por ter logado, né, no Gmail, por exemplo, estando num desktop dessas cidades, a cada login que eu fiz, ele vai fazendo a indicação de localidade. Então, vocês veem que tem algumas localidades em Curitiba aqui, né, que tem a ver com certeza tanto momentos que eu estava na casa dos meus parentes, como quando eu estava, né, em algum shopping, alguma coisa, que eu fiz conexão lá no Wi-Fi. Tem uma ligação aqui em Laranjeiras, que é onde eu parei quando estava retornando de viagem, e daí aqui mais especificamente na região, né, dos meus deslocamentos lá entre Cascavel, Bioparque e Assis Chateaubriand.
Tá? Então, aqui eu tenho o mapa de tudo que eu fiz em 2020. Isso é legal, né? Tipo, não deixa de ser bem interessante a gente ter esse histórico, mas está muito ligado à privacidade, porque você está permitindo, né, que os aplicativos da Google tenham esse mapeamento sobre a tua vida particular. Né? Então, muita calma nessa hora, você tem que identificar bem, né, quais que são as vantagens e desvantagens. Tá? Aqui eu trouxe uma outra tela daí mais específica. Ó. Peguei uma data específica, 11 de fevereiro de 2020, que foi justamente um dia que eu amanheci em Assis Chateaubriand, né? Fui dar aula no Bioparque e depois retornei para Assis Chateaubriand. Então, daí, como é uma data mais específica, ele tem condição também de ser mais específico, né? Ele mostra que, pelas indicações do que eu utilizei de aplicativo, né? Eu uso sempre o GPS ligado no celular. Nesse dia, eu rodei quase 71 quilômetros ali de carro e andei 3 quilômetros a pé. E os 3 quilômetros a pé aí se dá justamente porque ele mostra aqui também que logo cedo, né? Antes de ir trabalhar, eu fiz uma caminhada. Tá? Então, aqui, né, se eu tivesse com a tela mesmo, daria para girar para baixo e ver todos os locais que eu passei, inclusive com a separação do que foi caminhada a pé e do que foi que a gente fez de carro. Né? E aqui no lado direito do mapa, vocês veem que o que está em azul escuro é que foi feito de carro, né? E lá dentro de Assis aí tem umas linhas em azul claro que foi utilizado mais por meio das caminhadas mesmo. Aqui adiante, né, é a tela que mostra também na aba de histórico, o histórico mais especificamente do YouTube. Também utilizei uma gravação de uma conta que eu tenho aí, ó, que eu uso pouco, mas que mostra lá no começo, quando eu criei a conta, né, quais foram os vídeos que eu assisti lá. Um em 2014 e um lá só depois em 2015. Isso, né, justamente porque esse histórico estava habilitado, né? Beleza, pô? Eu vou alternar aqui para ir lá no painel de controle, né? Enquanto isso, aí, se tiver alguma interação para fazer, vocês conversem comigo aí. Por enquanto aqui no chat nada. O pessoal só contente que encontrou alguma coisa e outra que nunca tinha visto. Estão vendo a conta do Google de novo? Foi. Beleza. Então, aqui na opção de dados e personalização, né? Veja, essa não é aquela conta, né, que eu estava usando lá. Então, para falar a verdade, o histórico nem está habilitado. Mas é aqui que a gente vai fazer essas configurações para manter a privacidade, ou se você achar interessante, abrir um pouquinho mais essa possibilidade. Então, a primeira aqui, que lá eu nem mostrei exemplo, é essa ideia de atividade na web, né? Então, quais são as configurações que eu posso fazer? Incluir o histórico do Chrome e a atividade em sites, aplicativos e dispositivos que usam serviços do Google. Né? Então, se você marcar como está marcado aqui e quiser fazer uma estatística depois de todos os sites pelos quais você, né, navegou e fez pesquisa, né,
isso vai ser possível. Né? Aqui não está marcado para incluir gravações de voz e áudio, né? Mas você pode marcar também. Eu vi que tinha uma conta minha antiga que tinha uma gravação de áudio lá que eu nem lembrava e estava guardada, né? Porque estava o incluir gravações aqui. Então, seria só marcar ou não marcar. Se eu quiser manter a privacidade como um todo, eu venho aqui e desmarco a atividade na web e de applications, né? Se eu clicar aqui em gerenciar histórico, né, ele vai mostrar né, as atividades que eu tive, né? Não vou mostrar muito mais do que isso, né? Tá bom isso aqui. Mas daí você pode fazer um rastreamento lá de tudo que você fez. Beleza? Que são as de hoje, né? Que é quando eu estava testando. E nessa conta aqui, que é a conta que eu criei hoje, né? Para a gente fazer o teste. Vou vir aqui e por privacidade, então, eu vou desmarcar. E ele pergunta, ó, é para pausar a atividade na Web Applications? Sim. Se eu retornar, então agora essa parte, né, está num grau mais alto de privacidade que eu pedi para pausar. Obviamente que eu pausando isso aqui não quer dizer que a Google não vai armazenar tudo isso, né? Mas no meu histórico, isso não vai aparecer. O histórico de localização aqui que está pausado, né, eu vou marcar, vou clicar na realidade, para poder fazer a ligação. Então, tudo aquilo que vocês viram ali das localidades que eu passei no mapa, porque na outra conta eu estava com o histórico de localização ativado. Então, ativo. Nesse instante, essa conta não vai ter histórico nenhum, né? E ainda, como é a primeira vez, ele apresenta aqui um tutorialzinho. E daí ele já mostra, inclusive, né, um mapa mais expandido, porque, na real, aquele mapa que eu mostrei para vocês estava só do Paraná, porque só tinha histórico de localização no Paraná, mas se tivessem viajado para fora do Brasil, ele ia, né, mostrar toda a localização. Vou manter desligado, então vou pausar novamente. E outro item aqui é o histórico do YouTube. Está marcado, não lembro se eu assisti alguma coisa no YouTube aqui nessa conta nova, mas está lá, ó, incluir os vídeos do YouTube que você assiste, né? Então, todos os vídeos que realmente você deu play, ele vai aparecer no histórico, e também as pesquisas, se você quiser que apareça no histórico. Tem lá, ó, os videozinhos que eu assisti hoje. Tranquilo, então, essa parte? Então, vou retornar lá para o slide, para a gente ir adiante. Então, essa parte é a parte de privacidade, né? E veja que ele coloca aqui como dados e personalização essa parte de privacidade, mas vocês percebem que tem muito a ver com privacidade.
privacidade não é sinônimo de segurança, né? Então, a gente tem uma aba mais especificamente para falar sobre segurança. E aí, assim, tem algumas coisas, né, que talvez nem todos tenham feito, já eu tenho conhecimento, que eu achei interessante colocar ali, tá? A parte básica de segurança, obviamente, é só a parte de senha, que é essa opção aqui, não é o único lugar que a gente pode mudar a senha, né? Mas como aqui na aba de segurança ele concentra tudo que se refere a isso, né? Você poderia modificar a senha, clicando aqui, até ele mostra aqui que a última alteração que eu fiz foi nesse horário. Mas tem duas opções aqui que ampliam vamos dizer assim, a qualidade da segurança de acesso que você tem nas contas do Google como um todo, ou na conta do Google, mas mais especificamente nos aplicativos, né? Então, são coisas que a maior parte do pessoal, pensando assim, em conta da Google mesmo, não utiliza, mas talvez já esteja utilizando em coisas que já demandam uma segurança maior, como bancos ou coisa do gênero, né? Então, uma das opções é a utilização do celular, né, para fazer o login, e a outra é essa verificação em 2 etapas, que normalmente vai ser feita pelo celular também, mas ela é um pouquinho diferente. Vamos ver as duas aí. Então, a primeira opção lá é como utilizar o smartphone para fazer o login, né? Lá na aba de segurança, depois a gente vai dar uma olhada, quando você entra, por padrão, ele é desabilitado, né? Então, quando você marca para iniciar a configuração, né, de fazer login com a ajuda do smartphone, ele dá essa tela inicial aqui, perguntando se realmente se quer definir essa situação. E essa é a tela que aparece, a partir do momento que você habilitar, né, a autenticação pelo smartphone, é essa tela que sempre vai aparecer no celular para você. Então, o que aconteceu aqui? Eu, no desktop, né, estava fazendo login no Gmail com essa conta, para ler os meus e-mails. Mas ele não entrou automaticamente. Como eu estava marcado para fazer a segurança via smartphone, né, apareceu essa tela no meu celular, dizendo que da conta, né, ou do e-mail tds.fpr.biopark, houve uma tentativa de acesso, né, por meio do dispositivo que tem esse nome, né, que é o meu notebook Linux aqui, mostra, né, uma localização aproximada e em que momento que foi. Né, se fui eu que fiz mesmo, obviamente só vou clicar sim aqui e ele finaliza a parte de login. Se é uma tentativa indevida, né, que alguém está tentando fazer login nessa conta, né, e não sou eu, né, então, obviamente, além de eu dar o não aqui, eu já vou estar informado, né, que alguém está tentando fazer cachorrada com a minha conta. Bom, na primeira vez, né, que eu dei o sim lá, ele vai aparecer aqui que funcionou, ou seja, ele valida o login, e pergunta se eu quero ativar isso, então, para todas as outras tentativas de login. Né? Então, clicando aqui o ativar, né, aquela aba de ativação de uso do smartphone vai ficar ativada. Então, aqui está desativado, né, mas ele passaria a estar ativado. A parte de verificação em 2 etapas é bem parecida. Então, se eu clicar lá para ir adiante na configuração, ele me traz uma tela inicial que explica, né, que sempre eu vou ter a possibilidade de uma segurança maior contra acessos de pessoas indevidas. Por quê? Porque quando eu marco essa verificação em 2 etapas, por meio daquele celular que eu deixei configurado, e a gente vai ver daqui a pouquinho lá o local onde a gente configura, ele vai me passar uma mensagem via SMS, ou seja, para esse celular, passando um código para que eu digite, né, nesse campo. Digitando o código, eu sigo adiante,
E esse aqui é a visão que a gente tem no celular, né? Então, o G421167, né, é o seu código de verificação Google. Eu digitei esse código naquela tela anterior. E aí ele me mostra que deu certo, né, essa configuração, mas novamente me pergunta se eu quero ativar, então, para que a partir desse instante, né, sempre essa configuração de acesso por 2 etapas seja confirmado pelo equipamento Motorola Moto Z2 Play. E aí eu clico em ativar. Beleza? Então vou dar um interromper aqui. E vamos voltar lá e fazer uma vida como ela é lá. Está na tela de segurança? Sim. Então, eu vou fazer aqui a configuração dessa verificação de 2 etapas, né? Porque as configurações são bem similares de ambas, né? Então, eu venho aqui, você vê que ele pede, né, para eu seguir adiante, aquela tela é mais de explicação. Ele vai pedir, então, a senha desse meu e-mail. E aqui, como eu já tinha configurado anteriormente o dispositivo, né, então ele já mostra como o dispositivo padrão, né, o meu celular. Mas se não é esse o celular que eu quero utilizar na verificação, né, eu clico aqui em não ver seu dispositivo, né, e poderia partir para a configuração do outro. Primeiro tem que colocar, essa conta tem que estar existente no outro celular, né, e eu poderia configurar ali. Bom, vocês viram que eu dei o tentar agora, tá? Vocês não vão ver a tela do meu computador aí, tá? Mas já apareceu para mim aqui a mensagem. E aí aqui, para finalizar a configuração da verificação, né, em 2 etapas, ele me pede o número do celular para ser o número de backup, e pergunta como é que eu quero receber os códigos de configuração em 2 etapas. Se via mensagem de texto, né, SMS, ou se por uma chamada telefônica, onde aquela voz meio metálica vai me dizer quais são os números. Então, eu vou deixar em mensagem de texto mesmo, e vou dar o enviar. Então, agora vocês não estão vendo, mas apareceu aqui no meu celular. Cliquei errado. O código para confirmar, então, a verificação em 2 etapas. E aí ele pergunta se eu quero realmente deixar ativada essa opção. Então, ficou ativado aqui, né? Eu tenho a opção de desativar. Se eu voltar para o menu anterior, vai aparecer que a verificação em 2 etapas está ativada. Tá? Então, assim, é lógico que o processo de você entrar nas tuas contas, né, dos teus aplicativos Google no computador por meio disso, ele vai ficar mais travado, né? Mas tudo é mecanismo de segurança. Isso é muito utilizado, obviamente, em quem usa o Google Applications, né? A versão que tem lá, Google Applications for Business, né? Ou para empresas. O cara usa muito a sua conta profissional da Google em deslocamento, né? Às vezes até em outros computadores, tem que usar em computador de hotel e coisa do gênero, né? E muitas vezes com, né, dados sensíveis no e-mail ou nos outros aplicativos, então ele não pode correr risco, né? E lógico que isso não é 100%
garantido, que se o cara roubar o notebook e o celular junto, né, e souber, o cara não tiver deixado um código forte para o acesso ao celular, ele vai conseguir. Mas fora isso, é uma boa opção. Obviamente eu vou desativar aqui, né, porque vai que eu preciso usar hoje ainda, daí vai ficar mais chatinho, porque ele vai ficar pedindo o código. Então, para desativar de novo, ele pede a senha. E eu venho aqui, nem precisa ser aqui, pode ser aqui no desativar direto. Em cima, né? Desativo. E agora isso já está, né, liberado. Beleza? Tem um slide posterior lá que fala sobre essas maneiras de verificar a sua identidade, então eu vou aproveitar que está aqui já, que também é uma parte de segurança, né? Que justamente aqui que a gente configura opções para recuperação, né? Esqueci a senha. Tem sido bem comum, assim, no início dos anos letivos, né? Principalmente com os primeiros anos ou primeiros semestres, a gente começa a utilizar as ferramentas e pede para a pessoa utilizar, né, o e-mail que já tem do Gmail. Aí parece um pessoal que assim, putz, até tem e-mail de Gmail, mas vai lembrar a senha desse infeliz, às vezes não lembra nem o próprio e-mail, né? E aí, assim, você tendo essas configurações, né, fica muito mais fácil de recuperar informações que você não lembra, né? Porque a senha pode, ou os lembretes de senha podem ser passados tanto no celular como num segundo e-mail que de repente você tem mais acesso. E lembrando que esse segundo e-mail nem precisa ser do Gmail, né? Então daí fica mais tranquilo. Voltar lá para os slides. Tranquilo aí, Farc? Nada? Por enquanto está tudo tranquilo. Tem uma pergunta aí que brotou agora. Se acontecer o seguinte caso, eu não tenho o computador logado e perco o dispositivo por defeito, como faço para logar novamente? Então, essa é uma situação. Obviamente nunca aconteceu comigo, né? Talvez, e se alguém já teve essa situação, né, para contribuir aí e perceber, a gente teria que ver ali no help da Google, mas talvez a gente tenha que acessar via pessoal de suporte, né? Ou então, através daquele telefone ali de recuperação, você tem uma opção para via telefone, mas que o telefone, se for o mesmo telefone que você está usando no duas vias, não vai adiantar, né? Talvez você tenha uma opção por aquele segundo e-mail, né, para conseguir desativar. Vou dar uma olhadinha depois nos manuais lá, que com certeza deve estar indicado uma situação dessa. E daí passo para vocês lá no Google Classroom depois. Ou se alguém aí souber, né, quiser já ajudar. Ó, o Matheus ali está dizendo que já passou por isso, é isso? Mas aqui não lembro exatamente. Tá, então deixa eu voltar lá para a apresentação. Então é isso, essa segunda aba de segurança aqui, que está aparecendo para vocês, era justamente para colocar os métodos de verificação. Até lá não estava disponibilizado esse aqui, que é aquela pergunta de segurança, né? Nome do primeiro cachorro, nome da 18ª namorada, tem aquelas perguntas padrões lá, né? Você tentar fazer um jogo de
de negociação, né? Ele te pergunta algo que, em princípio, você tem que saber, e aí facilita o acesso. Aqui eu coloquei de novo essa tela, né, só para mostrar que algumas mensagens, então, ele mostra no e-mail de notificação, né? Então, aqui ele me mostrou que foi alterada a senha, porque se não fui eu que alterei a senha, mas eu recebi no dispositivo, né, aquela mensagem, então é para eu ficar esperto. Aqui na parte de verificação de segurança, né, tem uma parte que é mais também para fazer essa verificação, né, porque mostra todos os dispositivos que têm ou tiveram há pouco tempo a conta conectada, né. Então, no meu caso aqui, tem esse notebook Linux, tem o celular e tem um infeliz aqui, né, que também foi utilizado. Então, eu sei que realmente esses 3 dispositivos fui eu que utilizei. Mas se aparece algum dispositivo aqui que não fui eu, né, você pode notificar que não reconhece, tá, para a própria Google desfazer a conexão. Bom, a parte de segurança, então, mais geral era isso, né? Aí a gente segue aqui, né, na próxima opção, uma parte que fala sobre aplicativos e armazenamento. Então, na verdade são as duas coisas, né? Aqui fala mais sobre a parte de aplicativos, aqui é mais sobre a parte de armazenamento. Aqui, novamente, eu utilizei uma tela que não... Se eu usasse a conta que eu criei hoje, ela não ia estar preenchida dessa forma, né? Porque essa aqui é uma tela do Google Applications, né, que mostra os serviços que eu já utilizo na minha conta principal há mais tempo, né? Então, vocês veem, a gente costuma falar, assim, da conta do Google mais ligada ao Gmail. Mas vocês sabem que tem diversos aplicativos, desde os mais básicos e mais próximos ao Gmail, né, como a Agenda, o Google Drive, né, como os de utilização mais profissional, né, e alguns que não é tão disponível para o pessoal, assim, em linhas gerais, o pessoal às vezes não conhece, mas que são bem interessantes. Então, o Google Analytics, que é a ferramenta da Google que faz toda a parte de estatística de acesso, né, às páginas, e aqui no caso a gente faz as estatísticas das nossas páginas, né? Então, por exemplo, você utilizou o Google Sites, que é a ferramenta da Google para desenvolver sites, acho que o professor Félix depois vai falar um pouquinho, ou o Blogger, que é a ferramenta da Google para fazer blog, né? E que é associar a isso uma ferramenta que identifica para você quantos acessos está tendo, de quais locais do mundo, né, esses acessos estão sendo feitos. Então, para isso, a gente usa esse Google Analytics. Tá? O Google AdSense, né, que é a ferramenta da Google para a gente tentar angariar uma grana com links patrocinados, né? Então, faço minha página e coloco uma área lá para permitir que a Google coloque seus links patrocinados, ou os links patrocinados do seu cliente, né? E quero ser remunerado por isso, né? Então, daí eu posso usar o AdSense. E aí, alguns que provavelmente já são mais conhecidos de vocês, o Google Fotos, né? O Google Play para instalar, é a loja de instalação dos aplicativos de celular. Que mais aqui? O YouTube, né? E alguns menos cotados aí que depois não estão aqui na minha tela porque eu não utilizo. Para falar um pouquinho dos aplicativos mais comuns, né? Eu achei legal assim, ó.
talvez muitos conheçam essas configurações adicionais do Gmail, mas muitos também provavelmente nunca viram, né? Então, por isso que eu quis trazer algumas telas de configuração do Gmail específico, né? Então, essa primeira aplicação que a gente vai falar aqui é o Gmail, tá? Antes de falar sobre ela, deixa só eu mostrar lá como é que a gente configura, como é que a gente entra nessa configuração. Veja, nessa tela aqui do meu e-mail, desse e-mail novo que foi criado, a gente já tinha visto o acesso às configurações gerais de conta da Google, né? Que é aqui. Então, aqui eu venho e faço as configurações gerais. Mas, como a gente tinha dito, cada aplicativo normalmente tem a roldana ali, né, a engrenagem de configurações do aplicativo. Então, como eu estou no contexto aqui do Gmail, né, aqui as configurações são referentes ao e-mail, quando eu clicar aqui em configurações. Então, todas aquelas telas que eu vou apresentar para vocês estão nesse contexto aqui de configurações do Gmail. Mas, na realidade, para mim é melhor mostrar lá, porque como eu uso lá uma conta do meu e-mail principal, daí já está configurado. Deixa eu voltar lá. Então, algumas configurações padrões, né? Idioma, ele é óbvio, né? Só que hoje, quando eu criei aquela conta ali nova para vocês, ele configurou inicialmente como português de Portugal. Aí eu tive que ir lá na aba geral de configurações da conta do Google e mudei para português do Brasil. Tá? Mas aqui o que pode mudar nossa visualização do dia a dia, principalmente para o desktop, né? Isso você pode mudar configurações lá no celular também, mas é um pouquinho diferente. Então, quantas conversas ele mostra por página, o padrão são 100 conversas, mas se você quiser, você acha que é muita coisa, você tem que ficar rolando tela, né? Você pode reduzir a quantidade de conversas. Aqui, talvez uma coisa interessante, né? Porque vocês, já há algum tempo, o Gmail traz aquela opção para cancelamento de envio de e-mail, né? Onde você, né, viu que fez caca, e aí vai correndo lá no desfazer para cancelar aquele envio do e-mail. Só que, normalmente é bem rapidinho, né? Por quê? Porque está configurado aqui só 5 segundos, né? Se você é um cara que normalmente tem, sei lá, costuma ter a cabeça quente, passar uns e-mails meio estranhos assim, sem pensar muito, de repente vale a pena aqui aumentar esse tempo de arrependimento e aumentar de 5 segundos para um tempo um pouquinho maior, porque daí aquela mensagem de desfazer, né, vai poder ficar mais tempo para você. Tá? Então, aqui tem umas outras opções padrões, você pode até mudar o estilo lá da barra de ferramentas e tal, mas os mais importantes que eu vejo são essas aqui, né, principalmente essa do período de cancelamento. Aqui uma que também não é todo mundo que usa, mas pode ser bem útil, né? Só voltar um pouquinho aqui, ó, para lembrar que essa parte aqui dos e-mails está aqui na aba geral, né? Então, na primeira aba de configurações, lá onde a gente entrou, está na aba geral. Ainda na aba geral, só que mais para baixo, você tem essas opções de configuração de assinatura. Tem outros aqui, né? Mas nem vou falar da troca da foto, não tem por que trocar, tá maravilhosa aqui, né? Mas vocês, de repente, vão querer trocar. E aqui em assinatura, né, além de me permitir, né,
colocar uma assinatura automática para toda mensagem que eu enviar. Então, aqui, por exemplo, para essa conta olavo.junior, que é a minha conta do IFPR, né, ele abre uma área de digitação onde, primeiro, eu consegui incluir uma figura que é o logo do Instituto, e depois um texto que eu quero que, assim, a cada e-mail que eu enviar, né, ele replique. Tá? Então, facilita, né? Você consegue deixar, principalmente em e-mails profissionais, né, assim, a tua conta de e-mail profissional, você consegue deixar o e-mail bem mais apresentável, né? E além disso, daí vocês veem que tem a possibilidade de, eu vou apresentar daqui a pouquinho, eu posso trabalhar com mais de uma conta simultânea, né? E aí, como eu trabalho com mais de uma conta simultânea, eu posso ter assinaturas diferentes para cada conta. Aqui nesse print, o que está associado é a assinatura do IFPR. Mas eu tenho uma conta antiga aqui do IFMS, se eu clicasse aqui em cima, né, ia aparecer uma outra área de digitação para eu fazer a assinatura específica do IFMS. Uma outra tela que fica mais embaixo, né, ainda na aba geral aqui, e que pode ser interessante, principalmente para os e-mails profissionais, é essa ideia da resposta automática, né, para um período que você não está disponível. Então, ele chama de mensagem, resposta de férias, né? Mas não é necessariamente especificamente só de férias, sei lá. Você está viajando a trabalho, né? E sabe que vai ficar períodos assim, sem poder ler e-mail, né? E naquele período que você está viajando, você já deixa marcada aqui uma resposta automática para todo e-mail que chega na tua caixa, né? Ele responde automaticamente. Então, você vai colocar uma data a partir de quando, né, o Gmail vai responder automaticamente para você. Se você quiser colocar um período, né, você coloca um dia final, senão não marca nada, que ele vai deixar lá indefinidamente até você reconfigurar. Se você quiser que sempre tenha um assunto né, nesse e-mail automático, né, do tipo, estou em período de férias, né, você digita lá no assunto, o cara já vai saber de cara, sem ler a mensagem, mas pode deixar uma mensagem também dizendo, né, a data provável de retorno, de repente o telefone ou o e-mail da pessoa que, né, ficou no seu local na sua função, né, durante o tempo de férias, né, você não deixa o cara no vácuo. Às vezes o cara não sabe que você está de férias, além de se avisar que está de férias, você ainda encaminha as situações. E aqui você pode definir, se você não marcar nada, né, ele vai enviar para todo e-mail que entra na caixa, mas às vezes você quer definir especificamente para um grupo de pessoas, né? Ou só para quem está no teu contato, ou seja, só para os parça, né? Tipo, para os parça você responde automaticamente. Para os outros, o cara vai ficar no vácuo. Ou então, né, uma resposta para o pessoal que faz parte daquele domínio, tá? Então, aqui até um comentário que eu uso o Gmail num domínio próprio, que é esse meu domínio aqui, né? Além de ter um e-mail Gmail, que é aquele olavo.l@gmail, eu tenho o e-mail olavo.eti.br. Só que esse e-mail também está hospedado no Google Application Business lá, tá? Então, se eu tenho mais gente que faz parte desse domínio, né, eu posso dizer para responder só para esse domínio. Que seria o caso típico, por exemplo, da gente no IFPR. O nosso e-mail no IFPR também está hospedado na Google, né? E vamos dizer que a gente entra em férias e quer responder automaticamente, mas só para o povo do IFPR. Então, ia aparecer aqui, né, para responder só para ifpr.edu.br e boa. Eu marcaria aqui, né, e a caixa responderia automaticamente só para o pessoal que é do IFPR mesmo. Beleza? Então, na aba geral, acho que isso é o mais importante. Aí aqui eu tenho a aba contas, né? Então, vocês veem que eu tenho tudo isso de configuração aqui, do geral até o offline, nas configurações de e-mail, mas lá pelas tantas eu tenho a configuração de contas.
Só uma perguntinha aí, eu estou usando e imagino que está funcionando, né? Mas só para eu ter certeza. O cursor circular aí, tá? Quando estou apontando aqui contas, aparece para vocês? Não, Não? não. Meu Deus. Mas assim, tá bem nítido, fique tranquilo. Como? Está muito nítido o apontamento, então fique susse. Tá, que eu estou usando uma ferramenta parecida com a que o Felipe sim usa lá, só que é no Linux e aqui para mim aparece. Eu pensei que estava aparecendo para vocês. Então aqui ó, eu tenho duas partes na realidade. Tá? Uma parte que é a parte de cima, onde eu configuro contas pelas quais eu posso enviar e-mail dentro do Gmail. Né? Dentro da ferramenta web do Gmail. Então, vocês veem que aqui no meu caso está uma penteadeira, né? Veja, eu posso enviar e-mail por aqui, tanto da conta Olavo ETI, como da conta Olavo IFPR, como do IFMS, como da WPM e como do Hotmail. Tá? Então, por que eu faço isso? Para concentrar todas as minhas contas de e-mail aqui. Né? Então, se eu preciso enviar um e-mail que seja @IFPR, eu não preciso, né, entrar numa outra aba do Chrome para entrar como usuário IFPR. Eu posso enviar tanto como o Olavo ITI como o Olavo IFPR. Tá? Depois eu vou mostrar lá como é que aparece. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é assim, quais e-mails que eu quero receber aqui, tá? Que é a parte de baixo. Então, eu faço um trabalho de redirecionamento de e-mail, que todos os meus e-mails dessa conta IFPR, como das contas WPM, como da conta padrão aqui, que é o Olavo ETI, chegam na mesma caixa. Então, eu preciso, né, entrar numa aba do Chrome, loguei com qualquer uma dessas três contas. Não, na realidade não. Para eu receber as três, eu tenho que logar como olavo.eti.br. Tá? Mas eu recebo o e-mail das três contas. Tá? Então, até ele mostra aqui, ó, a última verificação que ele fez na conta IFPR foi há 3 minutos atrás e teve um e-mail. Então, ele jogou lá para mim. Na do WPM também foi há 3 minutos atrás e tinha 3 e-mails. Obviamente, do Olavo ETI ele nem mostra aqui, né? Mas ele joga tudo junto lá. Né? Eu vou saber para qual conta que foi, verificando lá o destino. E aqui embaixo eu tenho uma parte que fala também sobre o meu espaço, né? Nesse instante aqui, ó, ele diz que eu tenho 130 gigabytes para utilizar de dados, diz que eu estou usando 40% dessa quantidade, 52,4, né? E já faz o comercial dele dizendo que se eu quiser comprar mais armazenamento adicional, é só clicar aqui. Beleza? Deixa eu ir lá para a conta. Só para quem nunca teve oportunidade de ver como é que aparece essa situação de vários e-mails na mesma, né, no mesmo Gmail. Só que peraí que eu vou ter que, na realidade, abrir uma tela do Olavo ITI, só um pouquinho. Carregando. Enquanto ele carrega, deixa eu mostrar a tela para vocês.
Apareceu aí? Uma nova mensagem? Sim. Então, aqui, ó, eu estou com a aba de nova mensagem para digitar, né? E aí, aqui no D, que obviamente somos nós, né? A origem, vocês veem que aparece uma setinha para baixo, e aí eu posso escolher qualquer um desses e-mails aqui, né? Então, é isso que eu faço. Ó, o e-mail particular que eu uso mais é esse aqui. Se eu quero usar um e-mail, mandar um e-mail particular, eu coloco como origem isso aqui. Agora, se eu quero mandar e-mail pelo IFPR, né, eu uso essa mesma interface aqui. Ó, vocês viram que aqui embaixo já mostrou, já mudou a assinatura, ó, né, porque eu configurei lá para o meu particular uma assinatura aqui bem reality free, rastejante, né, humilde. Já do IFPR já fiz aquela propagandona maior e tal. Já coloquei uma assinatura maior. Tem conta aqui que provavelmente nem assinatura tem. Não, acho que até tem. Tá? Então, essa é uma situação. A outra situação, eu não vou mostrar, né? Por causa todos os e-mails, vamos manter uma certa privacidade, né? Mas aqui, ó, é aqui que eu vejo para quem que foi direcionado, né? Então, no para, aqui está para o olavo@wpm. Mas que é um daqueles 3 e-mails que apareceu, que chegou agora há pouquinho, né? Mas naquele e-mail do IFPR também, né? Tá tudo junto aqui, mas eu clicaria aqui e aparecer para olavo.junior@ifpr. Né? Então, daí centraliza tudo por cá mesmo. Para quem tem a necessidade de utilizar vários e-mails, né? Sei que muita gente nem e-mail usa mais hoje em dia, mas principalmente quem usa profissionalmente, quem está nas empresas, ainda vai ter que usar por um bom tempo. Bom, voltando aqui então, né, falamos sobre a parte do Gmail, e lá dizia sobre o armazenamento da conta, né? Então, veja que aqui o armazenamento da conta é essa conta que eu criei hoje. Como eu criei hoje, e eu fui direto na conta gratuita, além de não estar usando nada, ele me mostra lá como armazenamento máximo 15 gigabytes, né? Mas se precisar aumentar essa quantidade de espaço, bom, aí a gente vai ter que ir, né, para as contas pagas da Google. E aí, lembrando que isso que você paga a nível de espaço também é para todos os aplicativos, né? Então, você vai somar aquele espaço além do armazenamento do e-mail, pro Google Drive, pro Google Sites e assim por diante, né? E a tabela de preço atual, vamos dizer assim, está aqui, ó, né, o 15 GB, que é o gratuito para todo mundo. Aí a versão paga começa em 100 GB a R$ 7,00 por mês, e aí vai aumentando, né, até o 2 terabytes por R$ 35 por mês. Tá? Então, essas aí são as tabelas de preço atuais. E aí, né, para dar um tempinho para eu tomar uma água aqui, pergunto se apareceu mais alguma pergunta aí específica, Ferto? Deixa eu ler aqui. A conta padrão recebe todos os e-mails na mesma coisa. Mas a partir dessa conta padrão, dá para responder como outro e-mail? Aí responderam sim, está respondido. Sim, dá para responder por outro. É estranho, né? Porque, sabe que não é muito estranho, não, falar a verdade. Eu faço isso quando eu recebo, por exemplo, eu recebo muito e-mail de propaganda ainda, de fornecedores de rede, de equipamentos, né, das distribuidoras que quando eu trabalhava com isso eu comprava, e às vezes uns equipamentos novos que eu quero compartilhar com o Philipsen, por exemplo, mostrar para ele, ó, porra, esse troço aqui, ó, bacana, diferente, mas quando eu vou enviar para ele, aí eu marco, eu recebi no particular,
e quando eu vou enviar para ele, eu marco que a origem vai ser do IFPR para ficar dentro dos e-mails corporativos, vamos dizer. Sim. Então dá para operar sim. Vamos fazer um intervalinho? Vamos seguir? Qual é Você o que plano? sabe, você que é o pai da criança agora, porque agora eu vou passar o bastão pro professor Félix. Eu acho que deu tempo, né? Enquanto a gente está conversando aqui. Que recreio o quê, rapá? Da onde recreio? É o tempo de eu tomar uma cuia e aí a gente já retoma. Então, beleza. Então eu vou sair daqui e vou chegar no chat lá, ver se tem alguma coisa específica no chat. Não, fechou. E quem quiser fazer uma pergunta por voz aí também, algum comentário por voz, de repente, sim, ó. Vocês que também são usuários aí, de repente, alguma coisa que vocês acham legal, que não foi falado aqui, né? Por favor, aproveite. Ô, professor Olavo, Sim? aquele histórico do Google de locais e tal, ele só fica gravado se eu usar o Google Maps nessas cidades, ou só de eu abrir um e-mail ou de eu estar conectado com o meu smartphone, ele já vai registrar? Para falar a verdade, ó, se você usa Android, você não precisaria nem abrir nenhum aplicativo. Se o GPS estiver habilitado, tá, e você tiver Android, ele já tem condições de capturar isso. Por isso que eu coloquei a palavra privacidade lá. Né? E aí é o seguinte, ó, não quer dizer que mesmo que você esteja com o GPS desabilitado, eles não vão ter essa informação. Né? Porque como você tem um Android na máquina com o teu e-mail associado, né, eles internamente têm condição de ter esse estoque. Né? Só que se você desmarcar ali, você desabilita a gravação mais pública, vamos dizer, né? Apesar que é só você que tem acesso à conta. Eu estava olhando lá na minha linha do tempo, e tinha algumas cidades que eu já fui e fiquei alguns dias e não estava marcado, e teve umas cidades que eu nunca fui na minha vida que estavam marcadas, né? Então eu não sei se funciona bem ou sei lá, né? Não, provavelmente tem alguns falsos positivos aí, né? Mas eu vou dizer assim, dos meus históricos aqui, esses dias eu estava fazendo uma verificação de locais antigos, assim, que eu fui, né? Em viagem mesmo, e apareciam, e realmente eu não lembro agora o local, mas eu lembro que tinha uns locais assim que eu também não reconhecia, não, que eu tinha estado lá. Mas a maior parte bate certinho. Eu lembro que um tempo atrás, dependendo onde o sinal de GPS não fosse totalmente confiável, eles faziam uma triangulação com as torres telefônicas, e aí nisso ele pode dar esse falso positivo. Já aconteceu, por exemplo, eu estar em Medianeira e ele apontar em São Miguel do Iguaçu, porque eu estava numa região extrema de Medianeira. São casos que acontecem. O meu Maps, quando eu entro em Assis, ele indica Formosa do Oeste sempre. Que massa. Vou colocar a apresentação aqui. Vamos seguir, já Isso, deu é tempo? mais fácil, eu acompanho o chat aqui. Uhum. Não, fechou. Eu vou compartilhar aqui uma janela. Janelinha aqui. Questa. Acredito que já esteja... Tá quase. Agora foi. Eu vou dar sequência aqui na conversa, gurizada. E para quem não dei boa noite, boa noite. Eu vou falar a respeito um pouquinho do chat, dos contatos, do Google Groups, do Keep, dos sites e do Google Notícias. Então, para isso, eu já vou parar a apresentação, e vou abrir cada um dos elementos para ficar mais fácil. Eu vou começar do mais simples, eu vou começar do mais light para o mais, indo para o mais, como eu posso dizer,
os mais aprimorados, assim, os que acredito que vão dar maior suporte para vocês, inclusive nas atividades acadêmicas e nas atividades profissionais. Primeiro ponto, deixa eu compartilhar aqui a minha telinha de novo. A janelinha bonitinha aqui. Começar falando do Google Notícias. Para quem está enjoado do Twitter, como eu, por exemplo, e não gosta do retorno que dá no Google, você pode fazer a configuração dentro do Google Notícias, porque ele faz o retorno das notícias com base nas pesquisas que vocês fazem. Vocês podem ver no meu caso. Coronavírus, faquin, jurista, não sei o quê, aí receita de pão, e mais outras coisinhas. Então, esse é um elemento que vocês podem utilizar para buscar informação. Tá lá no ambiente da Google, não quer sair, não quer procurar, vem aqui, para você, e aí acontece a mágica, pão, 5 personagens do The 100, Carluxo surta, General Heleno fala de intervenção, Street Fighter V, não sei o quê. São coisas assim que vão com base na... qual você... Claro que vai muito do usuário que você está usando. Eu, no caso aqui, eu vou compartilhar, eu tenho alguns usuários cadastrados e cada usuário tem um certo tipo de busca. Então eu faço essa separação. Mas é massa. Então é só para apresentar a ferramenta. Quero buscar notícia, quero buscar informação, eu tenho ali, Google Notícias. Para acessar, aqui, Google App, Google Notícia e abraço do gaiteiro. Com certeza, ele vai retornar e assim vale a surpresa, que é o massa, né? Para você. Vamos ver o que ele vai te retornar com base nas suas buscas. Mas isso é só para começar a brincadeira. O mais legal, assim, na sequência, é que você tem o Google Chat. Digamos, quer conversar com um dos seus contatos do Google, que você sabe que você tem no e-mail do Google, mas você não tem no Facebook, ou não tem no WhatsApp, que é muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer de você ter um contato apenas por e-mail. Então, tu pode usar o Google Chat. O Google Chat ele vai fazer a busca com base nos contatos que você tem pré-determinado, que você está cadastrado. Aqui ele está listando apenas os meus contatos do Instituto Federal, porque eu estou logado na conta do Instituto Federal. Mas se eu tivesse logado com uma outra conta, eu vou abrir essa conta aqui. Ele já vai listar, não vai listar nada porque não tem o Google Suite aqui, então ele não vai fazer nada. Mas se tivesse, ele listaria os usuários que eu tenho possibilidade de conversa através do e-mail. E essa é uma aplicação que ela não fica restrita, assim como as outras do Google, não ficam restritas apenas ao ambiente desktop. Tu usa no celular. Tem umas vezes assim que eu levo uns sustos que começa a pipocar mensagem no celular, eu não sei de onde vem, aí eu descubro que é do chat. Mas isso aí eu desabilitei tudo certinho, então não tem no celular, só tem aqui no computador. Aí eu não tenho mensagem de ambiente de trabalho no meu celular, tirando os e-mails. Então é um recurso a mais para vocês utilizarem como recurso, né? Um recurso como recurso. Olha que bonito. Na sequência, você tem os seus contatos. E assim, o legal do contato é o seguinte, dependendo do contato, ele vai te trazer o telefone, vai te trazer o cadastro que tiver pré-determinado, e ele pode te mostrar a interação que você tem com ele. Por exemplo, eu tenho aqui o cadastro com estrela, que é o Humberto, né? Lógico que o Humberto vai ter estrela no meu cadastro, porque é normal. Aí eu vou clicar nele, eu tenho todas as interações relacionadas ao trabalho, reunião, horário de atendimento, horário de reunião, ambientação, proposta e tal. Então, todos os documentos ou todas as interações que nós temos usando as ferramentas do Google, isso vai do Meet, vai do Docs, vai do Chat, vai de tudo, vão aparecer aqui. E isso não fica limitado ao usuário convencional, ao usuário que não fica limitado ao usuário premium, né, o usuário empresarial. O
os usuários convencionais das contas normais vão ter esse mesmo recurso. Então, é um parâmetro bem interessante. Na sequência, eu vou falar de uma ferramenta que eu tenho um carinho enorme, que eu usei durante muitos anos e, assim, eu relutei em largar ela. Eu larguei ela de mão fazem 1 ano e meio, mais ou menos, que é o Google Groups. O Google Groups, ele é um elemento para você trocar mensagens com um grupo de usuários. Esse aqui, eu posso dizer que é o precursor do Google Classroom. Eu mesmo, eu usava para enviar material para os alunos. E fazia toda a interação com os meus alunos a partir daqui. A partir do Google Classroom. Do Classroom, não. Do Google Groups. Para ter acesso, mesmo ponto. Vou aqui na listagem das aplicações e vou clicar no Google Groups, que vai estar em algum lugar que eu não estou vendo, mas tudo bem. Aqui, ó, Google Groups. Isso é mais massa, ó. Nesse usuário eu não tenho muita coisa. Eu tenho 2 cursos, dois cadastros, mas eu vou pegar um usuário antigo meu. Deixa eu pegar aqui. Que eu acredito que terá um número um pouco maior de grupos. Era para ter, né? Tudo bem. Deixa eu trocar de usuário. Vou pegar uma outra conta. Vou pegar aqui. Confirma. Vou pegar o celularzinho, né? Já para habilitar. E aqui, por exemplo, meus grupos. Ô, meu querido. Página inicial, meus grupos. Ele ainda não me relatou. Enfim. Aqui, ó. Agora sim, agora abriu. Olha que bonito. Então, tem um monte de grupo aqui. Quais eu interagia. E eu usava para enviar material para os alunos, para fazer troca de material, para fazer o feedback para os alunos, as atividades que ocorriam, fazia envio e correção de material. Então, é um recurso que ainda está disponível. Dependendo você, inicia um projeto, você tem um grupo de pessoas, faz a inserção desses elementos e faz toda a conversação através dali. Envia o material, faz o acompanhamento. O legal é que você tem um controle de quem enviou e-mail, se alguém recebeu ou não recebeu. Então, por mais que a ferramenta, ela, de certa forma, ela está descontinuada, mas ela está ali liberada para trabalho. Ela não vai ser encerrada de uma hora para outra. Mas é uma ferramenta, assim, bem interessante. E uma ferramenta mais interessante ainda é esse camarada aqui, ó. O Google Keep. O Google Keep, ele serve para gestão de tarefa. Então, você vai conseguir organizar suas notas e aí pode trabalhar com organização em grupo. Pode aplicar o Kanban, pode aplicar o Scrum, você pode aplicar N metodologias. E aqui eu coloquei como exemplo 2 projetos. 2 projetos para amanhã. Meu projeto de compra de erva mate, que está acabando o estoque, né? Quarentena normal. E aí, assim, como outras ferramentas de controle, possivelmente alguns já conheceram o Trello, ou mesmo já conheceram o Do It, da Microsoft, que está liberado. Você faz um controle, faz a inserção de subatividades. E o legal é que você consegue, por exemplo, fazer a inserção de outros usuários. Eu vou colocar um colaborador aqui para esse projeto da erva mate. Eu vou adicionar um cara que eu gosto muito. Esse cara aqui, ó. RG Ferx, tá? Inserir ele. Ele vai receber um e-mail. Fazendo o convite para trabalhar em cima da nota. E através disso, daí consegue se fazer interação. Por exemplo, iniciou um outro processo, um outro projeto. Ou então, finalizou uma etapa. Comprei 2 quilos.
Finalizei. Beleza. Item concluído. Compartilhei. Beleza. Item concluído. Ele vai mantendo o histórico, as ações, e mesmo assim, e você terá o controle do que foi feito e que não foi feito. Digamos que um outro usuário faça a finalização de uma das etapas. Todos vão ter esse controle. Isso vai ser visível para todos os elementos. Quer compartilhar um documento através de uma nota dessas? Através de um lembrete? É possível. Eu quero fazer aqui. Eu tenho a possibilidade de converter isso posteriormente para um documento dentro do Google Docs e trabalhar aqui. As interações que ocorrerem aqui vão ocorrer lá também. Então, é uma ferramenta bem interessante. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, projeto de software. E eu coloquei algumas etapas. Agendar entrevista, início de levantamento de requisitos, montar esboço dos requisitos principais, distribuir funções, adicionar colaboradores. E cada uma das etapas, quando for finalizada, você pode marcar ou não. Precisa de um lembrete? Você faz a inserção do lembrete diário, mensal, anual ou personalizado, da forma que bem entender. Então, é uma ferramenta assim que vocês podem usar e abusar. E o legal é que vocês podem trabalhar isso de forma conjunta. Digamos que o professor de linguagem de programação passou uma atividade para vocês e vocês querem fazer o controle do que foi feito ou não foi feito, ao invés de fazer um grupo do WhatsApp, fazer um controle através de uma aplicação como essa, já começar a iniciar um Scrum da vida, é possível. E aí, todo o controle fica em cima de um ambiente único. Não fica perdido. Lá no WhatsApp, lá jogaram uma mensagem que presta, 50 era figurinha. Então, a busca ela fica um pouco mais complexa. Com uma ferramenta dessa, não, ela se torna totalmente profissional. Então, é um elemento assim bem interessante para que vocês possam trabalhar. Essa mesma ferramenta, ela pode ser instalada para usar em ambiente offline, e aí, posteriormente, quando vocês tiverem um acesso de fazer a atualização, ou mesmo no celular. Um outro elemento, bem legalzinho também, é o Google Sites. O Google Sites te permite criar sites, e o legal é sim. Ele permite criar sites, nossa, que massa! Mas ele permite te criar sites, e esses sites são totalmente responsivos. E o que é algo responsível? É algo que vai se adaptar tanto, que indiferente do sistema operacional ou do equipamento que for utilizado para fazer o acesso, ele vai se adaptar. Então, para quem tem pouca experiência em desenvolvimento de página web, pode usar uma ferramenta dessa. Tem o Wix, tem não sei o que lá, tem aquelas ferramentas. Não, você tem aqui, e é totalmente simples de utilizar. E assim como as outras ferramentas do Google, você pode inserir outros colaboradores e trabalhar em conjunto. Também pode, se quiser, no momento de fazer vocês podem usar um domínio próprio para fazer a hospedagem, fazer o redirecionamento a partir daqui. Fiz a página, apliquei um modelo, peguei um tema que seja, indiferente do que for, ele tem N modelos. Aqui vocês podem fazer a integração com outras extensões para fazer o trabalho dentro. Podem converter para um arquivo dentro do Drive e importar para uma outra aplicação que seja. E consegue trabalhar, consegue desenvolver a página de forma simples, com recursos simples, e que você não precisa gastar uma infinidade de R$40 por ano para ter um domínio no nome de vocês. Está mais ou menos isso, né, Olavo? 40, 60 pila aí, um domínio hoje em dia. R$40 se for fazer um ano só. Mas não atualizei. Então, aí vocês têm essa possibilidade de usar um elemento gratuito, simples, intuitivo, para criar uma página simples. Por exemplo, eu quero disponibilizar as minhas receitas que eu desenvolvi na quarentena. Posso usar o Blogger lá do
tem o Blogger, né? Tem o Blogger do Google. Para quem gosta, pra essa garotada aí da juventude, deixa eu lembrar alguma coisa assim que é... Tinha o Vlogão, que é da época de vocês aí. Eu já era velho nessa época, então. Tinha o Vlogão, você tem o Blogger hoje. Manda ver, Wellington. Professor, eu posso, por exemplo, fazer o meu site todo com a ajuda desses slides é como se fosse uma espécie de PowerPoint, né, para eu ir montando e tal. Me pareceu isso, o layout. E depois eu consigo de alguma forma conseguir o código desse site para eu, por exemplo, em vez de eu usar como Google Sites, colocar num GitHub ou numa base de dados qualquer, fazer upload para algum outro sistema. Eu consigo o código disso? Consegue, isso aí vai estar lá dentro do Docs. Dentro do Docs não, dentro do Drive. Que ele vai salvar no teu Drive. E através do Drive vai fazer a limpeza. Vai estar no documento lá, é só fazer a cópia. Sim. Porque Por mais que você está trabalhando em modo visual aqui, ele vai te disponibilizar o código-fonte. Você vai ter a codificação disso. sim. Mas o bacana é essa brincadeira, por exemplo. Vou colocar o nome do meu site. Erva mate buena. Buenaça. E aí, assim, o título da página, Minha Erva Mate, né? Ops. Erva mate. E aí eu começo a trabalhar. Por exemplo, eu quero fazer um anúncio. Quero fazer um formulário. Aqui, o bacana é assim, que você consegue integrar com as outras aplicações do Google. Quero inserir um formulário aqui numa das páginas. Você pode inserir. Quero disponibilizar um PDF, um ponto onde o usuário consiga baixar uma ficha, preencher e enviar. Você consegue fazer tudo por aqui. Consegue brincar bem, tem muito material para trabalhar com essa ferramenta. O legal é assim, vocês sabem que existe. Preciso fazer uma página rapidão, só para mostrar para um cliente, eu estou sem recurso, tenho aqui. Não, beleza. Mais ou menos você consegue fazer um esboço. Nada profissional. Que isso fique claro. Ele tem recursos simples, é uma página simples. São limitados os recursos, mas é possível realizar uma operação aqui tranquilamente. Por exemplo, pedir para visualizar. A minha parte superior está aqui pronta. Por exemplo, se eu fosse inserir outros campos, eu poderia pegar um modelo pré-definido e aplicar. Eu tenho os layouts prontos, eu tenho a possibilidade de inserir imagem, eu tenho a possibilidade de buscar conteúdo dentro do Drive e fazer inserção na página. E por aí vai. O bacana é que apareceu umas fotos bonitas ali agora, né? São ferramentas assim que vocês podem utilizar muito bem durante a permanência de vocês na instituição. Tem uma outra coisinha, isso eu não lembro se foi falado, não hoje, mas quando se falou do Drive. Dentro do Drive você pode criar um ambiente de programação e usar o Drive para isso. Usar o Drive para compilar o código, usar o Drive para criar um computador à parte para fazer compilação de código, para trabalhar com codificação. Mas eu acho que isso vale... O Drive é a semana que vem. Acho que é até legal programar para mostrar isso semana que vem no Drive. Então tá, não vou falar mais nada, vou ficar quietinho. Semana que vem a gente conversa. Não é isso. É só para a gente lembrar de que isso tem que ser apresentado aí. Pode Sim, não, adiantar. Eu lembrei agora, sim, que vai mexendo na ferramenta, vai lembrando, e tem muita coisinha bacana para mostrar. O Colab, para quem quiser já buscar, tem uma coisa chamada Colab, Google Colab, onde você codifica, faz a codificação e executa usando o recurso da Google. E ele tem suporte a inúmeros números de linguagem, uma infinidade de linguagens de programação. E aí vai ficar bem legal.
Bueno, para não me delongar, eu falei do notícias, do chat, do contato, do group, do keep, dos sites e falei um pouquinho do collab, mas esse do collab vai ficar mais para a semana que vem. Eu acredito que nesse momento, eu vou até parar aqui com a apresentação, era o que eu tinha reservado para vocês, até para não ficar tão pesado. É só para mostrar, existem recursos, existem ferramentas, essas ferramentas vocês podem utilizar nas aulas de vocês. Então, esses recursos estão aí disponíveis, vale da imaginação de vocês a utilização. Então, vai facilitar muito tanto o trabalho de vocês, quanto o nosso trabalho. E essa interação entre vocês e nós. Vocês e nós, não, né? Entre nós, né? Bonita essa nossa interação. Passo a palavra de novo para o grande mestre, meu guru Olavo Luiz, José Luiz. Pessoal, vamos aproveitar então, no geral aí, se tem questionamento, comentários que vocês queiram fazer, né? Como o professor Rafael falou, algumas coisas daí vai avançar um pouquinho mais na semana que vem, essa parte da programação. Mas quiserem até adiantar as perguntas, que de repente a gente já prepara, né, o que vai ser visto no Drive com o que vocês têm de pergunta aí, de interesse. Professor, pode falar? Tá? Tem um aplicativo. Foi só para mim que travou? Eita! Pensa num azarado, hein, velho? Bem na hora que vai falar, trava. Cara, que dó dele. A hora exata. Não era para falar, foi eu. Esqueceu a pergunta e tá brincando de estátua. Eu acho. Pensa, o Márcio de estar online é fazer isso, né? Enquanto ele não volta, alguém mais tem alguma situação aí para falar? Na verdade, professor, a nossa turma ficou um pouco excitada, eu não sei que outro termo usar, porque o professor falou, a não ser que a gente tenha entendido errado, que dá para baixar o código-fonte de um site que a gente fez no Google Sites, e tem gente querendo saber se a gente pode fazer o contrário, pegar um site que a gente fez, por exemplo, no Notepad++, e colocar no Google Sites. É possível fazer isso? Eu acredito que sim. É questão de testar. E como eu faço para baixar o código-fonte do Google Sites? Cara, você tem que ver aonde ele salva o documento dentro do Google. Em qual ponto dentro do teu Drive ele salvará. Ele vai criar uma pasta e vai salvar a codificação lá. Vai criar um documento, né? Uhum. Tipo, será que ele cria uma pasta CSS, HTML? Deixa eu até olhar, cara. Já te respondo isso. Fica à vontade. O Fex, isso aí podia ser atividades para eles fazerem. Cara, essa é uma... Vou pegar uma fotinha do Drive aqui. Eu tô fazendo o teste. Enquanto o professor vai fazendo o teste, só deixar um recadinho da chamada, né? Os estudantes estão vendo ali o link da chamada já há tempinho, mas assim, ó, né, na chamada de hoje, foi colocado também um campo para os professores do IFPR marcarem presença ali, e para os nossos parceiros do Bioparque, que estão, né, prestigiando aí também. Então, peço que vocês também cliquem ali no link e coloquem o nome de vocês, por favor.
Será que o Ítalo sabe que travou quando ele foi falar ou ele tá esperando a resposta? Ô, Ítalo, pergunta aí, cara. Ah, tá. Opa, deu aquela leve caída na internet aqui que bugou a casa inteira. Mas tá. O... Já ouvi falar do Google Jamboard, até tinha mandado antes da internet me trollar aqui. Ele funciona como se fosse uma lousa digital. Talvez não para gente tanto de informática assim, trabalha mais, por exemplo, com editor de texto, essas coisas. Mas vamos supor, tipo um professor de matemática fosse dar uma aula, alguma coisa, fica difícil. O professor, geralmente, essas aulas escrevem bastante. Então, agora em casa é praticamente impossível fazer isso. Uma alternativa bem bacana é esse Google Jamboard. Ele funciona como se fosse uma lousa e, tá, que aí seria um investimento, mas, por exemplo, se o professor tivesse uma mesa digitalizadora, em média uns R$ 400, vamos supor, daquelas mais basiquinhas. Você tem a caneta que você pode usar normalmente. Como é um aplicativo do Google, além de você poder fazer a transmissão pelo Google Meet, você pode compartilhar o link dele, que como se fosse o Google Docs. Você pode fazer os trabalhos e afins. Então seria uma alternativa, vamos dizer assim. Achei bem interessante ele. Legal. Acho que até vou achar o link da mesa digitalizadora que eu comprei para o Samuel lá. Na época nem foi 400, foi uns 280, só que de lá para cá o dólar deu uma trollada na gente, né? Ah, não. Isso daí que eu digo é R$ 400 aqui no Brasil, uma mesa daquelas mais basiquinha que tem. Com 400 na China é interessante. Para que serve uma mesa digitalizadora, além de digitalizar desenhos assim de ilustrações? Serve para mais alguma coisa? É como se fosse um mouse, praticamente, que você usa a caneta para ir passando para os lados. Ao invés de você usar um mouse, no caso, você usa a caneta que vai ilustrando. Não, tá, mas o mouse custa R$ 30. E a Não, mesa 400. exatamente. Que, no caso, seria por causa desse Google Jamboard, por exemplo, ou para ilustração. Para meros mortais como a gente é inviável, vamos dizer assim. Não, porque eu sei que os artistas profissionais eles usam esse tipo de mesa para passar um desenho pro computador, pro Photoshop, É uma, Illustrator e tal. é uma bênção de Deus aquela mesa para o Photoshop. Então, mas para quem não trabalha com isso, Sim. eu achava que era uma coisa bem específica, assim, eu não imagino o uso daquilo Aham. para, por exemplo. Pro AutoCAD acho que não teria tanto uso, vamos dizer assim. Ó, gurizada, deixa eu aproveitar aqui. Eu vou fazer a apresentação de novo, para aproveitar. A janela, essa aqui. O site é bonito, né? E aí, assim, na pior das hipóteses, eu não pôr a bagunça lá dentro do Drive tá grande. Então, botão direito, ver código-fonte, HTML tá aqui. É só organizar. Tarefa de casa para gurizada. Codificação tá ali, bem. Só lamento, Ítalo. Meu amigo, assim, dá para pegar o código de qualquer lugar. Normal. Mas ele salva, ó. Deixa eu mostrar. De novo. Apresentar a tela. Vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Fez. Cadê? Eu concordo plenamente com ele, então. Ele cria o arquivo, ó. Tem um arquivo aqui de acesso rápido, eu só tenho que ver onde ele salvou certinho para poder editar. Mas ele tá aqui dentro, salvo dentro do Drive. E aí tem que procurar. Tá, não sei o quê.
Fechou. Sabemos que ele salva, a codificação está lá clara, bem arrumadinho dentro do Google, botão direito, verificar a codificação e abraço do gaiteiro. Cancelar publicação. Beleza. Fechou. Mais alguma pergunta aí, gurizada? Deixa eu aproveitar então que eu respondi no chat ali, mas para todo mundo ouvir que nessa nova versão da lista de chamada aí, o professor Douglas colocou uma opção para vocês marcarem se de repente não estavam online, né? E assistiram o vídeo depois, para marcar que assistiram depois. Daí a gente vai deixar o link do formulário nos comentários do YouTube, tá? Só que não tem ainda, que nem os que já passaram, né? Aí eu tenho que pegar os comentários do YouTube e colocar o link lá. Então, de repente, quem assistiu já e não assistiu online, mas desde que assista mesmo, né? Daí já entra lá e marca. Olavo, uma possibilidade também, quando a gente for liberar o vídeo para eles lá dessa aula, junto com o link lá que a gente coloca do vídeo, a gente coloca lá no mesmo texto o link do formulário de chamada também. Pode ser? Fechou. Nada mais, pessoal? O professor Douglas quer fazer alguma complementação? Eu não estou conseguindo ver aqui, o professor Adrien estava conosco, não sei se ele já se retirou ou se ele ainda está aí. Não, ele já picou a mula. Já picou a mula? Então, ok. Eu ia pedir para ele para falar, mas para o pessoal do projeto integrador aí, o professor Adrien já colocou a lista dos orientadores para vocês lá no plano da turma, então é só dar uma olhada e entrar em contato com os orientadores de vocês aí. Lá, propostas de temas, vocês em conjunto com os orientadores de vocês vão fazer essa definição do tema adequado. Pode ser que siga naquela linha, ou pode ser que tenha alguma alteração. Vocês vão conversar isso com o orientador, ok? Ok. E só agradecer aí a presença de todo mundo. Acho que foi mais uma aula e eu acho que os nossos professores e também os alunos estão se especializando num novo formato de aula, que é a aula show. Eu gostei bastante. Foi ótimo aí. Parabéns, Olavo e Ferx. Confesso que até algumas coisas eu aprendi ali com vocês também. Foi muito útil, tá? Imagino que os alunos também tenham aprendido bastante coisa. Muito obrigado pela participação de vocês aí hoje. E um abraço para todos vocês aí, né? Valeu. Valeu, Douglas. Mais algum professor aí queira fazer um comentário, complementar alguma coisa aí do que a gente falou? Então, acho que é isso, Fex. Você tem mais alguma coisa? Não, eu tô de boas. Você falou que ia pedir para o pessoal ficar na sala, que você ia dar mais 1h30 aí de... Não, eu posso conversar aquele conteúdo lá de linguagem de programação, né? É? Acho massa. Nossa, o Ítalo estava até travado e resolveu falar ali. Que massa. Aí dá aquela detonada. Saiu. Pois é. Então, assim, como o professor Douglas falou, acho que valeu, né? A gente, das atividades síncronas, né? A gente fecha a semana hoje, né? Então, amanhã vocês têm um tempo para fazer o teste dessas coisas que a gente conversou aí já, né? Fervorosamente destruir esse Google Sites aí, pegar os códigos do Google Sites. E semana que vem a gente retoma com as atividades síncronas na terça-feira, né? E vamos dar continuidade aí na programação que está naquela nossa agenda, tá? Então, obrigado para todos. Uma boa noite, né? Para quem não conversar, um bom final de semana e tamo junto.
Faço os mesmos votos, gurizada. Um abraço para vocês, bom final de semana. Se cuidem, usem protetor solar.